Bom, por primeiro, eu gostaria de dizer que este é um momento de grande emoção para mim, é um momento ímpar na minha vida profissional. Muito do que o professor Ezequiel colocou tem a ver com a mudança de rumos que eu dei à minha vida profissional, à minha vida social e até à minha vida pessoal mesmo. Então, eu também estou me orientando por um escrito a respeito à plateia, porque podemos articular também melhor o nosso pensamento, né? Então, os 30 anos da ALB, o COLE e nós, se constitui uma história sem fim. A expressão do nosso sentimento, da nossa fala interna, nesta travessia que se iniciou em 1991, o que de início tocou-nos profundamente, logo ao ingressarmos no mestrado em Biblioteconomia da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, e o primeiro contato que eu tive com a disciplina Processos de Leitura. A minha formação é em Biblioteconomia e a matriz curricular da época em que eu cursei Biblioteconomia era assim, predominantemente tecnicista. Desde criança eu sempre gostei de ler, mas nunca na minha vida tinha vislumbrado a leitura como uma possibilidade, não é assim, de área de conhecimento, de estudo, ensino, pesquisa, e isto me encantou realmente. Eu me apaixonei pela disciplina. Eu que tinha chegado aqui com outro pensamento, há 10 anos eu já era diretora da Biblioteca Central da Universidade Estadual do Ceará, e para isso tinha me preparado na área de gestão, e vim para um mestrado que era em Planejamento e Administração de Sistemas de Informação. Mudei o foco logo que comecei a cursar a disciplina Processos de Leitura com o professor Ezequiel Teodoro. E isto significou, em termos de mudança, como eu já disse anteriormente, uma mudança de rumo completa na minha vida. Ao abraçar a leitura como um universo pleno de possibilidades, no sentido de podermos ser mais e compartilhar com o outro nosso aprendizado e as possíveis formas de atuação no nosso solo natal, tão prene de dificuldades de toda ordem. Nós entendemos isto como um chamado e atendemos a esse chamado. Escutamos a nossa voz interna. Compreendemos que naquele momento eu deveria atender ao meu próprio grito. Um grito que eu ainda não sabia entender muito bem, mas que ele vinha na forma de inquietações, na forma de dúvidas, na busca por melhores dias, por melhores condições de vida para as pessoas, particularmente para meus alunos na universidade. E quando comecei a trabalhar com comunidades plenas de falta de recursos, então eu senti isso muito forte dentro de mim, esse chamamento. Então, colocando-nos sempre na condição de aprendiz, fui galgando meus primeiros passos, ainda no mestrado, na direção da ALB. Ao atender o convite do mestre Ezequiel para compor juntamente com colegas como B.T. Elizabeth de Brito, já mencionada por ele, já numa outra dimensão, o professor César Castro, atualmente da Universidade Federal do Maranhão, a professora Marlene Ramos, que atua aqui
na educação local, Maria Lúcia, não é? E perdoe-me se eu deixei passar algum nome. Todos nós, imbuídos do mesmo propósito, do mesmo compromisso político e da mesma paixão, nós abraçamos e aceitamos compor a chapa da diretoria da LB para o exercício 1992-1993. Tomamos essa decisão na esperança de que essa entidade, dado o respeito que conseguiu junto aos educadores de modo geral e à sociedade, tanto em nível local quanto em nível nacional, então isso nos pareceu um empreendimento que se nos afigurava como um grande desafio. Alguns mestrandos, uma doutoranda, mas todos com uma vontade política de acertar, de conduzir essa entidade tão admirada e tão respeitada por seus feitos até os dias de hoje. Não é? Uma entidade que, após 30 anos de existência, se agiganta e se fortalece cada vez mais. Da nossa parte, essa confiança, essa entrega da sociedade em geral, só veio confirmar que a nossa missão, enquanto profissional, enquanto LB, é uma missão de cuidado com o outro. Porque ler é um ato de cuidado, é um ato de entrega ao outro, é poder sentir o outro, as suas potencialidades, as suas limitações e compreendê-las. Entrelaçar, pois, a minha formação em leitura a partir do mestrado e ao exercer a presidência da LB é tecer uma trama de relações de sentidos dentro do espírito que estamos a viver no mundo de hoje como nunca, tão pleno de contradições, de inquietações, dúvidas e medo. E que está a clamar por respostas, pelo direito de viver com respeito e dignidade. Então, dessa forma, nós nos sentimos como partícipes efetivos dessa construção que muito nos orgulha. Afirmo a todos os presentes que essa experiência ímpar que tivemos e nos fez ser mais. Esse ser mais nos fez também adotar uma postura de busca constante, de busca de conhecimento, para que pudéssemos empregá-lo da melhor maneira possível. Uma busca constante por vivenciar uma realidade educacional e cultural que apresenta sua face mais cruel, traduzida principalmente pelo analfabetismo e atualmente pelo analfabetismo funcional. Posto que as orientações de ordem político-pedagógicas contemplam no seu cerne não a qualidade na aprendizagem, mas a quantidade de educandos que estão regularmente tendo acesso à escola. E neste sentido, especificamente, nos voltamos para o desempenho em leitura e escrita. Não estamos com isto a negar as políticas públicas, educacionais e culturais que, a partir da década de 2000,
vem mudando o panorama educacional e cultural brasileiro, né? Mas o que nos inquieta é justamente que essas políticas elas estão a exigir uma nova postura, um novo rumo. Eles estão dentro desse mundo da infoeducação, com a diversidade das suas materialidades documentais, estão a exigir uma nova ordem informacional dialógica. Essas políticas ainda não encontraram o seu norte. Cremos numa política pública de Estado, posto que as políticas de governo estão aí a demonstrar que não enxergam o que já está consolidado, que vem sendo feito com paixão, com competência e que estão dando certo, e muitas vezes elas são descontinuadas. A título de exemplo, eu menciono o projeto que nasceu no Ceará, Agentes de Leitura. Esse projeto ele sofreu interrupção do governo anterior ao atual e passou praticamente um ano sem funcionar. O seu mentor, o professor Dr. Fabiano dos Santos, perdeu o seu cargo, o cargo que tinha na Secretaria de Cultura, e quase que esse projeto ele praticamente foi ameaçado de extinção. Eu colaborei por 2 anos e eu me lembro muito bem da forma como os alunos me receberam numa cidade chamada Nova Olinda, no sul do estado do Ceará, 700 quilômetros de Fortaleza. Os olhos de ansiedade, de inquietação, quando eles me viram e disseram: professora, nós já tínhamos perdido a esperança. Faz 1 ano que nós esperamos por você. E eu disse: mas eu estou aqui, vamos tentar tirar esse atraso. Não é? Esse projeto voltado para cidades cujo índice de desenvolvimento humano está abaixo da linha de pobreza, estava, pois, a exigir providências urgentes afetas à questão do desempenho em leitura e escrita. Fora outros exemplos que eu teria, outras vozes, outros gritos advindos da nossa escuta atenta e consciente. Hoje eu tive mais um exemplo disso quando liguei para uma colega, ex-colega de mestrado, e quis deixar o recado com uma faxineira, e ela me disse: não adianta, moça, não adianta deixar recado, não sei ler, não sei escrever, sou faxineira. À noite a senhora deixa o recado. Mais um desses gritos, mais uma inquietação, mais uma angústia, mais uma preocupação que toma conta de nós, dado esse estado em que se encontra a grande maioria da população brasileira. Um outro momento, também expresso como exemplo, que chamamos de o grito do silêncio, estava na nossa frente ao regressarmos à casa, um certo início de madrugada, quando eu vi um homem, uma figura assim, digamos, com a face muito cansada, com todo o peso que o rigor do seu fazer para ganhar o pão de cada dia, né, trazia consigo, era um catador de lixo. E ele cobria com sua bandeira, ou com sua carroça, uma bandeira nacional imensa. E bem grande escrito: ordem e progresso. E isso me deixou muito impressionada. Meu Deus, que contradição.
Repetimos, então. O mundo grita, escuta. A certeza maior que temos, em que pese todos os esforços envidados, é que ainda temos uma longa travessia pela frente. Isto continua a nos inquietar e a nos impulsionar a seguir nessa nossa missão. Mas também isto é como que enfrentar mares bravios na busca de um porto no qual temos que ancorar a nossa embarcação e concretizar esse legado que nos foi sinalizado e assim cumprir a nossa mediação, a nossa missão como formadora de leitores, como mediadora de leitura. Missão entremeada de denúncias e anúncios de novos desafios. O conhecimento, a partir do qual temos pautado a nossa conduta como formadora de leitores, é um conhecimento que privilegia sobremaneira o ser humano como meta, né? Levando em conta toda a sua inteireza, respeito pelo que ele traz de melhor e tolerância com as suas limitações. Palavras já ditas durante esse evento de uma outra forma. Isto vem apenas confirmar que estamos em sintonia, que queremos alcançar o mesmo alvo. Uma sociedade justa, um Brasil leitor, um Brasil cidadão. Obrigada pela delicadeza da atenção de todos e um agradecimento especial ao professor Ezequiel Teodoro, meu sempre mestre, que já no distante college de 1991, ao adquirir um livro que estava sendo lançado na hora, que era De Olhos Abertos, Reflexões sobre o Desenvolvimento da Leitura no Brasil, o primeiro livro que eu comprei, não é, do professor Ezequiel, em que ele fez a seguinte dedicatória: Ruth, sinto que já somos amigos. O livro faz isso. Hoje entendo plenamente o seu sentido, o seu sentimento, porque eu vivencio mesmo na distância. E mesmo que, como diz o poeta, mesmo que o tempo e a distância, Milton Nascimento, digam não, eu trago dentro de mim, bem guardado, todos esses ensinamentos, todas essas preciosas orientações, todas essas orientações, e que, mesmo que não estejamos sempre em contato, eles não, a professora, a Lilian, todos os outros amigos, colegas que fizeram a diretoria junto comigo, os demais colaboradores, eles não estão ao meu lado fisicamente, mas estão dentro de mim. Mais uma vez, muito obrigada pela atenção de vocês. Muito obrigado, Ruth, pelas palavras e também por esse sentido da LB que atravessam a sua história de vida e de formação, além das indicações de ações da entidade em aspectos tão cotidianos e comuns com que nos deparamos nas cidades em que vivemos e certamente que são um compromisso político da associação. Que bom você também estar aqui com a gente. Obrigada.